Olá, meus amores, buenas tardes, noches, bom dias, não sei, mas estamos aqui para mais uma aula de Brasil Colônia, onde a gente vai discutir sobre a questão do cativeiro e formas de resistência. Vamos passar aqui para a nossa segunda lâmina para começar logo o nosso assunto que hoje vai render? Bom, aqui na nossa segunda lâmina, a gente vai estar discutindo sobre a questão do cativeiro indígena, que eu digo que é um negacionismo colonial. Negacionismo é quando a gente nega que uma coisa aconteceu, né? Por quê? Muitos professores de história, até hoje, insistem em dizer que a escravidão no Brasil foi empreendida só sobre os negros vindos da África, né? Muito se fala, às vezes, que os povos indígenas tiveram só uma relação de escambo. Alguns falam que os indígenas foram escravizados sim, mas muito brevemente lá no começo da colonização, quando isso, na verdade, é uma grande mentira. Através de várias investigações historiográficas, nós descobrimos que hoje, né, que a mão de obra indígena escravizada teve uma grande importância no desenvolvimento da colônia brasileira e que foi largamente utilizada. E que não só foi largamente utilizada, como foi alvo, né, de diferentes tipos de política e de diferentes tipos de debate e disputa entre os próprios colonizadores. Vamos entrar aqui um pouco na nossa matéria para discutir e entender como se construía aquele debate e como era o pensamento colonial a respeito dos povos indígenas naquela época e a respeito da escravidão dos mesmos. Bom, para a gente entender isso, antes de mais nada, a gente precisa entender o conceito de etnocentrismo. O próprio nome é explicativo para a gente, né? Etno, ou seja, etnia, centrismo, no centro. Quando a gente fala que a gente tem algo no centro, é que aquilo é o universal, é o principal. E quem tinha a crença etnocêntrica eram os europeus, os brancos, que acreditavam que a sua etnia, a branca europeia, era a central e a principal naquele momento, que ela era a exemplar e que a cultura e a civilização europeia eram as mais evoluídas do mundo. Nesse sentido, eles acreditavam que os negros na África e que os indígenas aqui no Brasil, né, eram inferiores e não civilizados. Nesse ponto, eles dividiam os grupos indígenas brasileiros em dois grupos, que era o índio perfectível e o índio selvagem. O que significa perfectível ou perfectibilidade, né? É aquele que tem a capacidade de aperfeiçoamento, aquele que tem a capacidade de evolução. Então, eles reconheciam que alguns grupos indígenas, embora estivessem vivendo no seu estado selvagem, né, segundo os parâmetros europeus, eles eram grupos que poderiam ser induzidos a evoluir, poderiam ser alunos dos europeus na escola da civilização, né? Eram capazes de serem salvos da selvageria. Enquanto que tinham outros indígenas que eram os canibais, né? Os selvagens, os indolentes, os indisciplinados, preguiçosos, que jamais poderiam ser evoluídos e jamais poderiam viver em sociedade. A esses índios, vistos como selvagens, eram passíveis às guerras justas, ou seja, é um grupo selvagem, é um grupo hostil, então eu posso justamente, de maneira justa, entrar em guerra contra eles para purificar, higienizar essa terra, né? Livrar essa terra de pessoas tão bravas, de pessoas tão selvagens, tão indolentes e torná-la um local produtivo e civilizado. E a partir dessas guerras justas, né, a partir dessa crença de que esses povos não poderiam ser salvos, era permitida a escravidão. Então, quando era comprovado que o indígena era perfectível, esse indígena ele poderia ser inserido na sociedade como um igual. Enquanto que, quando se alegava que o indígena era selvagem, ele poderia ser escravizado, porque ele não teria salvação mesmo. Então, se ele fosse escravizado, ele pelo menos seria proveitoso para a economia da metrópole. Bom, então vamos lá. Para a gente entender, né, um pouquinho do papel dessa mão de obra e por que esse debate ele era tão permanente. Se a gente olhar só para a cidade de São Paulo, no ano de 1632, a gente vai encontrar ali mais de 40 mil guaranis, ou seja, só indígenas guaranis, a gente tinha 40 mil cativos, ou seja, 40 mil índios escravizados atuando na produção, nas fazendas e nas construções da cidade de São Paulo, só no ano de 1632. Outro fator que mostra pra gente como a escravidão indígena era presente foi a revolta de Beckham no Maranhão.
onde quando a coroa tentou dificultar, né, a escravidão indígena, muitos fazendeiros se revoltaram, se levantaram e alegaram que era um absurdo a coroa proibir a escravidão, pois era a principal mão de obra utilizada em suas produções. Bom, e aí, né, outro fator que elucida pra gente também esse mito de que só o negro foi escravizado, foi de que a escravidão negra, ou seja, a leva de africanos trazidos para o Brasil para serem escravizados, só cresceu em meados do século XVII. Ou seja, os portugueses já estavam aqui desde o século XVI, mas foi só na segunda metade do século XVII que grandes números de africanos escravizados começaram a ser trazidos para o Brasil. Isso mostra pra gente que até então a principal e uma das únicas mãos de obras utilizadas era a mão de obra indígena. A gente tinha, né, dentro desse debate, dentro desse contexto todo, toda uma questão de disputa, né, de divergências legais mesmo. Tinham grupos que eram favoráveis à mão de obra indígena escravizada e tinham grupos que eram contra isso. E quem eram esses grupos? A gente tinha os debates entre os jesuítas e os bandeirantes e entre os colonos. Os colonos que visavam a escravidão indígena porque era algo produtivo, era algo que geraria lucro para o desenvolvimento da metrópole. Enquanto que os jesuítas acreditavam na catequização dos índios. A missão dos jesuítas era espalhar a fé católica e fazer com que a fé católica crescesse. O indígena escravizado não poderia ser catequizado. Então os jesuítas, eles defendiam a posição de perfectibilidade dos índios e defendiam que essa perfectibilidade, né, essa civilização dos índios seria alcançada através da catequese, através da cristianização desses povos. Os povos indígenas percebiam essa nuance, né? Então eles acabavam ali na malandragem, às vezes se oferecendo às missões jesuíticas, se oferecendo aos jesuítas, né? Falando que queriam ser catequizados. E os jesuítas ficavam bolados, porque eles pegavam os indígenas para catequizar, eles iam lá, assistiam a missa todinha, chegavam no final da missa, eles iam para sua oca, iam para sua casa e continuavam cultuando seus deuses como se nada tivesse acontecido. Mas por quê? Porque o indígena não tinha capacidade de entender a missa? Não. Ele tinha capacidade não só de entender a missa, mas também de entender que fingir que ele quer ser civilizado iria proteger ele da escravidão. Então era o mecanismo de resistência desses povos. E aí, em meio a esses debates, né, a essa tentativa de proteção de alguns grupos indígenas, a coroa portuguesa ela lançou mão de algumas legislações e de algumas políticas onde ela tentou controlar quais indígenas poderiam ser ou não escravizados e quais tipos de política que eram para ser feitas para esse tipo de captura de trabalhadores. Bom, a primeira foi a Carta Régia de 1570, onde ela proibia a escravidão de índios, mas ela abriu uma série de brechas. É proibida a escravidão de índios, fora os casos em pipipi. Entre esses casos, né, entre essas várias brechas que eles deram para não desagradar os colonos e os bandeirantes, estava a questão da guerra justa. Caso esse indígena fosse selvagem, fosse hostil, ele poderia sim ser escravizado. Entre as várias políticas que visavam a captura desses povos indígenas, estavam as políticas de predação, né, que literalmente você predar, você caçar e capturar o índio para transformar ele em escravo, e a política de descimento e redução. As reduções indígenas eram espécies de pequenas vilas, né, pequenos territórios onde os indígenas deveriam ser reduzidos. Ou seja, um grupo indígena que está espalhado num grande território, você reduz ele a uma pequena vila, a uma pequena aldeia. E essas reduções, elas eram feitas através da prática do descimento. Você subia aos sertões, subia às florestas e solicitava que esses indígenas descessem. Alguns indígenas desciam, pois eles achavam que eles poderiam estar mais protegidos dentro dessas reduções, onde é que eles estariam sendo vigiados, né, do que soltos na mata, onde eles poderiam ser capturados à força e serem transformados em escravos. Quando esses indígenas se recusavam a descer a uma redução, eles poderiam sofrer uma redução forçada. E quando ocorre redução forçada, eles poderiam ter sido escravizados por sua desobediência. Aqui nas imagens do telão, né, ou do PDF de vocês vão observar como era dividida e como era retratada essas imagens do indígena perfectível e do selvagem. Eles eram geralmente divididos entre tupis e tapuias, onde os tupis
é o índio bonzinho, o bom selvagem, né? O bacana, o que dá para ser civilizado. E o tapuia é o selvagem, que é canibal e que não dá para salvar. E aqui a gente tem a mulher tapuia, por exemplo, onde como ela é retratada. Seios de fora, desnuda, carregando um braço numa mão e um pezinho no seu cesto. Ou seja, olha como ela é canibal, olha como ela é terrível. Olha o homem tapuia ali embaixo, pelado, cheio de piercings, carregando flecha, um taco completamente agressivo, né? Enquanto que a mulher tupi, ela já tá com uma criança, ela tá mais simpática, ela tem um cesto dedicado à agricultura, ela tem uma saia, ela pode ser civilizada, né? Ela tá ali, ó, a gente vê que tem uma fazenda lá no fundo da imagem, então ela já tá ali vivendo em paz com o ambiente colonial, vivendo em paz com o ambiente de produção colonial, ela pode ser a ajudante dele. Então a gente vê como que eram produzidas essas imagens com o objetivo de justificar o tipo de política que seria aplicado a cada grupo indígena. Esses tipos de política, eles só vão ser sossegados, né, só vão ter um pouco de estabilidade com o governo de Marquês de Pombal no século XVIII, onde o Marquês de Pombal ele vai proibir terminantemente a escravidão indígena. Ele vai baixar um decreto onde a escravidão indígena era proibida em qualquer caso, mas não porque ele era bonzinho, mas porque ele queria inserir todos os grupos indígenas à sociedade colonial e queria literalmente embranquecer os povos indígenas, inclusive usando para isso o incentivo de casamento entre pessoas indígenas e pessoas brancas para que a cultura indígena fosse desaparecendo cada vez mais e esses indígenas se tornassem novos súditos da coroa portuguesa. Bom, galera, vamos passar aqui agora, né, para a nossa lâmina 3, e eu não vou ler a citação para vocês, vocês podem ler depois. Vamos pular para a nossa lâmina 4, o ciclo do açúcar e a escravidão negra no Brasil, onde é que a gente vai ter o processo da diáspora africana. Por que diáspora, né? A diáspora é o nome que a gente dá a migrações forçadas, quando um povo é retirado de maneira forçada e violenta do seu continente natal, da sua terra natal, e acaba sendo espalhado pelo mundo, espalhado em novos locais que não são o seu berço de origem, né? E nesse sentido, a gente pode dizer que houve uma diáspora africana, onde vários povos de várias culturas diferentes foram arrancados violentamente de suas terras e vendidos, né? Espalhados pela América, pela Ásia e por outras regiões do mundo. Bom, vamos aqui ao nosso primeiro questionamento. Mas, professor, não sempre houve escravidão? Sim, sempre houve escravidão, mas há uma diferença notável entre a escravidão antiga, ou seja, os outros tipos de escravidão, e a escravidão moderna, que é a escravidão de captura de pessoas negras no Atlântico e levadas para as Américas. A escravidão antiga era baseada na dívida ou na guerra, ou seja, eu te devo, não tenho como pagar, então enquanto eu não posso pagar, eu vou ser seu escravo. Ou então entrei em guerra com você, perdi a guerra, vou ser capturado. Para não ser morto, sou transformado em escravo, né? Mas era uma escravidão que era por conta de uma prática específica e que a pessoa não era desumanizada. O escravo ainda era visto como gente. Já a escravidão negra, o escravo negro ele era desumanizado. O europeu via o africano como um objeto, como se fosse uma mercadoria. Ele era comprado e vendido, capturado e revendido. As famílias eram separadas, como se fossem objetos sem sentimento, sem alma, né? Se justificava que o negro podia ser escravizado, pois ele não tinha alma. O cristianismo dizia isso, né? Muitos jesuítas diziam isso, que era melhor escravizar o negro do que o indígena, porque o indígena poderia ter uma alma e o negro não tinha alma nenhuma. Então, a escravidão moderna, ela tem um requinte de crueldade muito maior do que todas as outras escravidões já aplicadas, já utilizadas ao longo da humanidade. Bom, galera, nesse sentido, a gente tem que contrariar isso. Quando a gente vai estudar a história desses povos escravizados, nós temos que entender que, ao contrário do que os europeus acreditavam, nós não estamos falando de objetos. Então, nós não podemos ter uma historiografia fria, né, que só olha para o escravo como se fosse um objeto, mas lidar nele como um escravizado, como um ser humano que tinha uma vida, uma cultura e uma história e que foi forçadamente transformado em um escravo, que é uma categoria e não um status, né? Não uma coisa que define ele como um ser humano. E que esses seres humanos escravizados, eles possuíam suas inteligências, suas culturas, suas origens e suas mais diversas formas de ler a escravidão
de ler a situação que eles estavam vivenciando e de resistir a ela. Temos aqui no nosso slide também as diversidades de origens de homens e mulheres escravizados, que resultaram em intercâmbios, heranças e contribuições ao desenvolvimento do Brasil. Muito além do desenvolvimento econômico, né, por eles serem o principal braço da nossa mão de obra, os escravizados africanos trouxeram para a gente conhecimentos culinários, conhecimentos religiosos, conhecimentos de construção, conhecimentos de mineração, conhecimentos de botânico, que influenciaram na nossa culinária, né? A gente vê que grande parte da nossa culinária bebe muito da culinária africana. O nosso arroz com feijão é algo que veio da África, né? É uma comida africana. O inhame é uma comida africana. Várias formas de se preparar várias coisas são heranças africanas, assim como muitos conhecimentos médicos, muitos conhecimentos botânicos, muitos conhecimentos sobre os animais, sobre as naturezas, muitos conhecimentos religiosos, pois é uma violência a gente acreditar que o cristianismo veio só da Europa, quando na verdade os povos africanos já conheciam o cristianismo na África, pois o cristianismo muito antes de entrar na Europa já circulava nas regiões africanas, né? E além disso, a gente tem que entender que naquela época o que operava era um sistema atlântico, que era um triângulo operado através de Brasil, Portugal e África, sobretudo Angola e Congo, onde havia ali um sistema, né, de abastecimento e desenvolvimento, onde o superior do triângulo era Portugal, que era a metrópole, ou seja, o centro administrativo, enquanto que um lado do triângulo era o Brasil, que era o local de produção, era o grande celeiro, e o centro de mão de obra era a África. Então a gente tinha o Brasil que produzia, a África que mandava mão de obra para produzir no Brasil, e essa produção, os seus lucros iam para Portugal, que administrava, né, politicamente todas essas regiões, que administrava politicamente esse sistema atlântico. Então, se vocês verem na prova de vocês o conceito de sistema atlântico, entendam que era esse sistema de administração e de abastecimento que ocorria nessas relações de dependência e de fortalecimento ocorridas entre a África, o Brasil e Portugal, onde a África fornecia mão de obra, o Brasil era o grande celeiro e a Europa e o Portugal, né, era a grande sede administrativa. Esse vídeo tá ficando muito grande, vocês vão me matar se eu passar dos 17 minutos, então vou dar um beijo no coração de vocês e aqui daqui a pouquinho a gente vai estar continuando nesse mesmo slide, nesse mesmo material, para estar matando esse assunto, beleza? Tchau, tchau, até a próxima!